Bom, vamos começar. Primeiro, uma pequena introdução. Meu nome é Renato, eu sou formado pelo INUSP, eu já terminei meu sofrido mestrado há algum tempo atrás. Eu estou trabalhando na MAPS há 5 anos, eu vou falar um pouquinho mais sobre a empresa. E pela empresa eu já fui falar em diversos eventos, como QCon, JavaOne, TDC. Então é uma empresa que costuma participar bastante de eventos e eu estou sempre indo falar em nome dela. Falar um pouquinho, eu acho que o contexto é importante para a mensagem da palestra. A MAPS é uma empresa bastante tradicional, ela já tem mais de 20 anos de operação. Então, desde 92 já está vindo com um software voltado para o mercado financeiro, começando com plataforma Windows. Desde 2002 ou 2003 já está adotando Java para servidores, para sistemas de missão crítica. E é uma empresa com muita tradição nesse ramo de sistemas de missão crítica para instituições financeiras. É bem reconhecida nesse mercado e reconhecida pelo próprio conhecimento de negócio que detém. Nos últimos anos a gente teve um boom. Em 2007 e 2008 a gente começou a aplicar integração contínua, métodos ágeis. Teve um grande crescimento da empresa com base em métodos ágeis e integração contínua. Então hoje a gente conseguiu ganhar escala e desenvolver um conjunto grande de produtos, uma variedade grande de tecnologias, sempre voltado para a plataforma Java, mas sempre baseado com integração contínua, sempre baseado em testes automatizados. E por que esse contexto é importante? Porque isso mostra uma aplicação talvez um pouco diferente do Jenkins, um viés um pouco, talvez não tão comum. Então eu vou falar aqui de que tipo de aplicação. Estou falando de aplicações de grande porte. E grande porte eu estou falando aqui não que vão rodar em milhares de servidores. São aplicações que têm um número de regras de negócio gigantesco. São aplicações que têm inúmeros cálculos, inúmeras condições, controle de fluxo e de missão crítica. São aplicações que se o servidor parar, acontecer algum problema, o banco não abre no dia. Então você não vai conseguir ver a sua conta corrente, o mercado financeiro não abre e realmente é um prejuízo de milhões de reais em algumas horas sem operação. Então são aplicações que geram números oficiais. Então se gerar um número errado, isso pode ser considerado uma fraude e gerar impacto em toda a economia nacional. Enfim, é uma coisa que não pode dar errado, simplesmente não pode dar errado. E, ao mesmo tempo que é tão crítico, é extremamente complexo. Então, são alguns milhões de linhas de código, dezenas de milhares de regras de negócio. Cada sistema fala com algumas dezenas de outros sistemas, de outros legados, muitos deles de outras empresas, ou softwares que foram criados in-house para tentar resolver algum probleminha, com documentação defasada, em plataformas diferentes, é um tremendo manancial. E hoje a gente trabalha com um grupo grande, são cerca de 160 pessoas distribuídas em 20 equipes. Também é difícil coordenar tudo isso, é muita alteração sendo feita no sistema. E são mais de 15 sistemas diferentes, mais de 15 soluções. Há alguns anos, na própria MAPS, a gente estava ainda usando um processo bem tradicional, bem baseado em Waterfall, Ruby. Estava fazendo especificação para um grande sistema, já estava há 1 ou 2 anos fazendo especificação. Algum código e esse código não era muito usável. Então a equipe já estava bastante desestimulada. Desestimulada porque o pouco software que tinha sofria com muito teste manual. Então eu tinha que sempre testar manualmente todos os fluxos para ver tudo que está acontecendo. Isso é extremamente caro, desperdiça o tempo das pessoas e é muito frustrante. Então isso gera as pessoas ficarem infelizes, não estimuladas e eventualmente saírem da empresa. E gera dificuldades técnicas. Então, manter um ambiente para teste interno é caro. E fazer teste de integração de sistemas é praticamente impossível, principalmente quando você não tem o sistema com o qual você está testando a integração. Isso gera um tremendo prejuízo, tradicionalmente. Então, você não consegue renovar o seu software porque todo mundo tem medo de tocar no código que não, isso já está funcionando, já está em produção, não faz isso não, faz um puxadinho e dá um jeito e deixa funcionando. Isso faz com que o software tenda a cristalizar. Ele tem aquele mesmo conjunto de features, é difícil adicionar mais funcionalidades, todo mundo tem medo, então se torna proibitivamente caro evoluir o software. E quando você está falando de um mercado que
que está em constante desenvolvimento, se o sistema não acompanha a necessidade do mercado, ele fica defasado e um cliente pode deixar de aproveitar a oportunidade de negócio porque o software não atende. Então isso gera um prejuízo muito mais do que o tempo que as pessoas gastam, mas pelo próprio custo de desenvolvimento e o custo de oportunidade. É imensurável quanto um cliente deixa de ganhar porque o software não acompanha. Bom, a gente trabalhava um processo bem tradicional. Em cerca de 2007 teve uma pequena revolução na empresa, o próprio time se revoltou. Alguns foram fazer treinamento de Agile lá na Kaelo. Compraram livros, trouxeram um monte de conhecimento novo, jogaram totalmente fora o processo antigo e começaram a tudo do zero, reestruturar tudo baseado em Scrum e Agile. Bom, o que aconteceu? Teve um pequeno período, claro, no início era uma certa anarquia, mas depois teve uma adoção um pouco mais ordeira de Agile. Então ele começou adotando Scrum, bem ad hoc, o desenvolvimento começou a ser acelerado, começou a ter software funcionando, realmente focando em entregar coisas de valor e não só fazer a especificação. Só que isso gerou uma tremenda instabilidade. Então, quando você tem uma equipe grande, um monte de gente nova, mexendo no software extremamente crítico, cheio de regras de negócio desconhecida, é impossível manter isso estável. Então, o sistema está muito complexo, crescendo, o teste manual já era ruim, ficou cada vez pior. Então, testes automatizados, claro. Então, começou a aparecer JUnity, começou a aparecer Selenium, bem mais JUnity do que Selenium, mas ficou um grande gap. Como que um desenvolvedor vai desenvolver um teste de um fato muito complexo de negócio? Fazer um teste de um fluxo de um negócio que depende de um processamento batch, que depende de uma integração com o legado, que depende de inúmeros fatores externos. É uma coisa muito complexa, muito longa. Para resolver isso, a gente tem um hábito de desenvolver muitas soluções in-house para atender nossos problemas. A gente criou uma ferramentinha que eu vou mostrar aqui para vocês, que é um jeito de escrever teste de negócio. Como é que funciona? Eu tenho como se fossem comandos que ficam em uma planilha Excel. Então, no caso, nossos especialistas em negócio, eles vêm da área financeira. Eles são muito familiares com Excel. Tá no Excel, tá na casa deles. Então, o que eles fazem? Desenvolver esses comandos. Por exemplo, eu vou incluir uma compra de RV, que é renda variável, então ele vai comprar papéis do Itaú, comprar papéis da Petrobras, em um determinado dia para um determinado valor. Com isso ele consegue expressar um cenário de negócio completo, executar processos que geralmente são manuais, executar processamentos batch, consegue e depois validar todos os cálculos que foram feitos. Vou mostrar para vocês uma planilhinha real aqui. E uma coisa interessante aqui é que as próprias células, elas são a documentação do cálculo. Então eu tenho que no caso que ele está fazendo uma validação e o valor do custo que ele está validando no sistema é de acordo com aquela fórmula. Então isso aqui acaba sendo que a documentação, ela é uma documentação que ela é executável. Ela tem todas as ações, todas as validações e todos os cálculos são documentados. São feitos de forma automática. E cada um consegue executar isso com uma aplicaçãozinha desktop que tem todo o core do sistema. Esse aqui é um bug do... Eu não sei porque esse menu às vezes não funciona. Enfim, não vou perder tempo aqui. Bom, então isso aqui foi uma pequena outra grande revolução. A gente consegue dar muito mais valor de teste. Isso aqui é um teste que consegue mostrar valor para um especialista de negócio. É um teste que o nosso cliente entende. Nosso cliente olha isso aqui e ele entende o que a gente está testando. É bem mais fácil confiar nisso. E dado que nós temos um grande conjunto de testes baseados em JUnity, um grande conjunto de testes de negócio, a gente precisa, claro, rodar isso. Então, inicialmente não tinha integração contínua, dependia de alguém ir lá rodar o código para ver se o código do teste estava passando.
e eventualmente alguém não testava, comitava, e você fazia o update, você cruzava os dedos e fazia o update, pegava o código do repositório, rezando para não estar quebrado. E muitas vezes estava quebrado. Então, o Jenkins, no caso ainda era o Hudson, na época que a gente começou a adotar, veio para ajudar a dar visibilidade para isso. Então, hoje a gente está usando muito programação pareada. Então, ou o código é feito de forma pareada, ou com um revisor do código. E quando manda para o repositório de código, tem um servidor no Jenkins, na rede, que vai disparar isso para um conjunto de slaves para verificar a qualidade desse código. Até isso aqui é bastante padrão, mas tem alguns detalhes que são muito importantes para aumentar o valor do Jenkins, aumentar o potencial do Jenkins. Acho que o primeiro deles é a visibilidade. Então isso aqui é um plugin que nós mesmos fizemos, ele é open source, ele está no repositório de plugins do Jenkins, esse é o Extreme Feedback Panel. Então ele mostra a saúde de um conjunto de builds em uma grande tela. Então, no caso, a gente começou isso aqui com os monitores de 15 polegadas que estavam sobrando num canto, colocava no lugar alto, e a equipe tinha a todo momento visível como estava a saúde do build. Então não tem como o build quebrar e ninguém ficar sabendo. Hoje, cada equipe tem uma TV de 42 polegadas grande na sua área de trabalho, mostrando, dentre outras informações úteis, o status do build no Jenkins. Então aqui eu tenho os builds que estão sem nenhum teste quebrado, esse aqui ainda está em andamento, esse aqui está com 3 testes quebrados, esse aqui teve alguma falha de compilação, teve uma falha mais grave. Então isso aqui traz o Jenkins para dentro do ambiente de trabalho, não é só um servidor na rede que depende das pessoas irem lá olhar. Bom, outra coisa muito importante é acompanhar a velocidade de reação da equipe. Então, nesse caso aqui é um projeto razoavelmente saudável, dá para ver que isso aqui é o resultado dos testes de negócio, aquelas planilhas que eu tinha falado. Então dá para ver que a tendência é de queda, e quando ocorre alguma quebra, em poucos builds ela já vai retornando à normalidade. Então você vê que a equipe está realmente, como ela tem aquele feedback rápido nos quadros, ela vê que quebrou e já entra em ação logo para reverter o quadro e fazer a correção. Então, isso aqui, e quanto mais cedo, a nossa percepção é que quanto mais cedo é detectado o erro, mais rápido é corrigir. Em geral, menos coisas aconteceram no meio do caminho, a memória ainda está fresca na cabeça das pessoas, o contexto está fresco, então você consegue corrigir tudo muito mais rápido. E claro, para corrigir tudo bem mais rápido, é importante que você saiba quais são as pessoas que sabem daquele assunto. Então, no caso, quando ocorre alguma quebra, eu sei exatamente que commits entraram naquela quebra. No caso, a gente tem um link do Jenkins com o nosso issue tracker, que é o Jenkins, mas dá para fazer isso com qualquer issue tracker. Então, eu já tenho aqui qual que é isso aqui é um comentário. Esse projeto agora está no Mercurial, isso aqui ainda estava no SVN, mas é a mesma coisa. Tem aqui o link para o issue tracker, então você consegue pegar uma descrição detalhada de a que se refere essa tarefa, uma descrição breve do commit, e o nome aqui ou revisor ou do pareador. Originalmente a gente fazia muito mais code review, então a gente ainda usa revisor no comentário. Tem um hook no próprio controle de versão que não deixa você commitar sem informar isso. Você tem que informar o nome de uma issue em aberto, em desenvolvimento no issue tracker, e você tem que informar um revisor, que é algum outro desenvolvedor da empresa. Não necessariamente da equipe, mas algum desenvolvedor da empresa. Então todo o código tem que estar revisado, todo o código tem que estar linkado com o issue tracker, e com isso você consegue um contexto muito bom para corrigir rápido os seus problemas. Você sabe imediatamente quando quebrou, você tem no mínimo 2 pessoas que sabem o assunto, no mínimo, e você tem uma descrição detalhada no issue tracker. Então você tem informação para resolver o problema muito rápido. E divisão em conquista. Testar uma aplicação é uma tarefa extremamente complexa. Seria muito ingênuo acreditar que só teste unitário resolve todos os problemas dos testes, ou que só teste de componente resolve tudo, ou que só teste de negócio resolve tudo, ou que só teste de Selenium resolve tudo. Você precisa ter um bom conjunto de testes com diversas ferramentas diferentes para você conseguir ter confiança numa versão com um tempo razoável. O tempo de feedback é muito importante. No caso, a gente tem usado bastante o build pipeline, que é o quê? Quando eu tenho um commit,
Isso aqui vai disparar primeiro a geração dos binários e os testes unitários. Passando essa etapa, eu passo por um teste de componentes, ainda em Java. Passando os testes de componentes, hoje eu tenho mais confiança nessa versão. Eu passo para os testes de negócio, que são aquelas, em geral são aquelas planilhas. Passando disso, eu já consigo, já que eu sei que todo o negócio está saudável, eu já parto para testes de performance e já vou ao mesmo tempo preparando a base de dados e fazendo deploy para fazer testes de interface, aqui testes de Selenium e eventualmente testes exploratórios em cima dessa instância. Então eu tenho uma cadeia de testes cada vez mais pesados, infelizmente, mas eu não vou gastar, por exemplo, horas fazendo um teste de performance, sendo que nem o unitário passou ou nem o negócio passou, sendo que esses aqui me dão um feedback muito mais rápido. Então eu vou cada vez investindo mais naquela versão e eu só invisto o tempo das pessoas no final. Isso aqui é um gráfico de sensação, tá? Isso aqui não tem escala, isso aqui não é preciso, não é fruto de nenhuma medição. A sensação é o quê? Que ao longo do pipeline, a confiança que a equipe tem numa versão vai aumentando. Então, a cada etapa que aquela versão vai passando nos testes, a pessoa tem cada vez mais confiança naquilo, a chance daquilo estar errado é cada vez menor. O tempo de feedback de cada uma das etapas vai aumentando aos poucos. Então, eu vou realmente puxando os testes mais rápidos para mais cedo. E o custo se mantém baixo, porque enquanto eu estou em teste automatizado, eu só tenho o custo das máquinas rodando. Isso é incomparavelmente menor ao custo do tempo das pessoas. E eu só tenho realmente uma etapa de testes exploratórios, são realmente feitos por pessoas, no final. Então, até tudo isso aqui ocorre de forma automática, e só no final eu tenho algo que vai ter um tempo de feedback muito mais alto. Se o pipeline acabou às 10 da noite, provavelmente eu só vou ter o feedback ao meio-dia do dia seguinte. Que as pessoas vão chegar e vão começar a testar e ver que tem alguma coisa errada. Então é um feedback fácil, pode chegar a mais de 10 horas. Então é muito alto, é incomparável com o tempo de feedback de algo automatizado. E como eu já passei por essa batelada toda e eu tenho bastante confiança no meu sistema, eu tenho poucas idas e vindas, mesmo nos testes manuais. Então são testes que vão focar em coisas ainda não testadas, podem se preocupar em usabilidade, e como tem menos ida e vinda, é uma coisa bem menos frustrante. Leva bem menos tempo das pessoas. E claro, isso precisa escalar. Então, hoje a gente tem uma massa de testes crescente, tem um conjunto de produtos, de sistemas crescente, cada um deles em diversas branches para atender alguns requisitos de produção. A gente quer continuar crescendo, quer continuar criando coisa nova. E o nosso Jenkins original não estava dando conta, a nossa instância original não estava sendo suficiente. Então a gente foi evoluindo, hoje a gente tem cerca de 45 slaves com Jenkins instalados, que eles operam algumas centenas de jobs, e em total são cerca de 10 mil cenários de negócio, que são cenários como aquele que eu tinha mostrado mais cedo. Cada cenário daquele envolve a utilização do sistema ao longo de alguns dias. Alguns deles usam o sistema através de 2 anos para fazer alguns cálculos. E tudo isso roda em poucos minutos. Sim, claro, hoje a gente tem 10 mil cenários, isso não é rápido, não tem como. Só um dos nossos sistemas, se fosse rodar um cenário atrás do outro, e só esses cenários, levaria 27 horas. Então, não dá. Então hoje a gente separa o build ao máximo, usa o pipeline para paralelizar a execução dos testes e conseguir ter um feedback em menos horas. Em 3, 4 horas tem um feedback. Então, ter feedback é crucial. Não adianta nada você ter um teste que leva... você comita hoje e só vai saber amanhã. Você tem que saber ainda hoje. Senão o valor dele se torna muito menor. Então, executar testes de forma paralela distribuída é necessário. E claro, você tem um ambiente com 45 máquinas, você precisa monitorar isso tudo. Então, a gente usa o Zabbix, que é uma ferramenta open source de monitoramento de infraestrutura, para monitorar o nosso próprio cluster de Jenkins. E, além de memória das máquinas, processamento, se caiu, se não caiu, dos slaves, a gente monitora do Jenkins a profundidade da fila de jobs. Como é muito job, a gente continua tendo fila ainda, não tem como, apesar de ter quase mais de 40 máquinas. Então aqui eu vou ter o número de nós online e offline, para conseguir, se caiu algum eu já consigo atuar e voltar. Tenho aqui já
como é que tá? O número de executores livres, o número de executores ocupados. Então dá para ver aqui o número de executores ocupados caindo, logo depois subindo, que entrou mais job na fila. E aqui a profundidade da fila. Então eu consigo ver se eu tenho... se está tendo fila, se é uma coisa que tem um horário de pico ou se é uma coisa mais constante. Será que eu preciso de mais nós? Será que eu posso jogar mais nós de uma instância para outra? Porque os recursos são limitados. Então isso aqui ajuda a diagnosticar um pouquinho o próprio tempo de resposta do Jenkins, a qualidade do serviço está sendo prestado. Se um master tiver com muita fila, as pessoas começam a não ligar mais para o build, ou o tempo de feedback sofre e vai para o dia seguinte. Também é muito ruim. Bom, automação. Isso acabou virando um lema. Desde 2007, 2008, a gente começou a automatizar as coisas. A mania de automação ela foi se enraizando cada vez mais fundo. Então a gente começou automatizando teste, que é bem feijão com arroz, para quem está lidando com Jenkins. Mas hoje a gente está também automatizando release. Então release não é feito mais em uma máquina de ninguém. Release é sempre feito pelo Jenkins. Então build parametrizado, você fala, eu quero release dessa branch. Ele já conversa com o issue tracker, já gera a carta de remessa, manda para as pessoas. Então não existe mais eu vou gerar na minha máquina, mas a versão do Java era diferente. Não tem como. Atualização de versão. Então, dado que a gente tem muitos componentes, você tem muita dependência de um componente com o outro. Então ele já encadeia que quando fez o release de um componente, ele já sobe a versão desse componente no próximo, que tem ele como dependência. Já sobe essa versão, testa e já commita, para já continuar o passo dos builds. Tudo isso no Jenkins. Aí está usando o Jenkins para validar a migração de banco de dados. Então vê que teve uma alteração na estrutura do banco, tem um SQL para migrar essa funcionalidade, e realmente ele vai fazer a chamada para um serviço que vai criar duas versões do banco, rodar o script de migração e ver se rodou tudo direitinho. Também está integrando com Sonar para ter estatísticas de código. Por favor. Você falou que era de uma equipe grande, funcionamento paralelo. Como é que funciona essa release automatizada? Provavelmente você deve trabalhar em branches separados. Né? Se tiver vários projetinhos de desenvolvimento em paralelo, como é que você vai fazer essa release? Release automatizado? Você pode repetir a pergunta, só para ficar gravado também? Ok. Ele perguntou se, dado que eu tenho várias equipes trabalhando em vários projetos, por que precisa de release automatizado, é isso? Não, como é que é feito a release automatizada? Como é que é feito a release automatizado? Não costuma ter problema de concorrência no release? Você fala? Se você tiver, vamos supor, vários projetos em paralelo construídos, né? E aí você quer, onde você gera essa release? Você na mainline, na própria branch lá, como você faz? Nos dois. A gente gera release tanto da default, no Mercurial, quanto de uma branch de desenvolvimento. Ou uma branch de uma versão estável, que só vai aceitar bug fixes. Todas essas branches têm releases automatizados. Então, claro, isso gera uma massa de artefatos muito grande. Isso também faz necessário uma política de expurgo no próprio repositório de artefatos. Senão isso cresce muito rápido. Mas a gente tem release ao longo de todas as branches e da mainline, com as subidas. Então, bom, continuando. Mas, cara, se tiver mais pergunta, pode fazer. Eu acho que eu esqueci de falar isso no início, mas fica à vontade. Bom, também uso o Jenkins para alimentar o Sonar. Então, em todas as validações de checkstyle, PPMD, análise de ciclos, de complexidade de código. Então, tudo isso já joga no Sonar para a gente ter um feedback da qualidade. Isso aqui a gente está começando ainda, apesar do Sonar já ser bem conhecido, mas a gente está começando a usar mais forte. Bom, e a gente não está usando também Jenkins só com Java. Então hoje a gente tem um produto mais tradicional, escrito em C++, para a plataforma Windows. Ele também está usando Jenkins, também está fazendo teste automatizado, usando ferramentas, claro, diferentes, não vai ser o Selenium. Também usa, para automatizar tanta coisa, a gente tem um repositório de scripts para esse tipo de automação. E os scripts Python, que também tem testes automatizados, os próprios scripts de automação.
Então não é só porque um script de automação não é um cidadão de segunda categoria do código. Ele também é código, também precisa ser testado, precisa ter qualidade. Porque é ele que mantém tudo isso funcionando. Necessário. Então o Jenkins acabou virando um verdadeiro canivete suíço. Ele é pau para toda a obra. Conclusão de tudo isso. Queria fazer um link aqui com vocês que o Jenkins ele é uma solução de tecnologia. Ele provê integração contínua. Só que o Jenkins tem tudo a ver com melhoria de processo de desenvolvimento. Tudo a ver. Então, metodologia ágil precisa de feedback constante. Não funciona metodologia ágil sem feedback constante. E integração contínua te dá um feedback de erros muito bom, muito rápido. Você precisa usar e abusar da integração contínua. Isso gera confiança da equipe de desenvolvimento. Se você usar tudo isso, tiver um bom conjunto de testes, tiver feedback rápido, isso elimina aquele medo de alterar um código que está em produção. De alterar um código, senão isso aqui vai quebrar, isso aqui não sei o que, alguém vai ter que testar. Então a equipe vai ter confiança de fazer aquilo que é certo, evita fazer puxadinho e mantém o sistema atualizado. E dá muito mais segurança para inovar e melhorar continuamente. Então, refactoring, lá em 2007, quando a gente começou a usar isso, era palavrão. Para fazer um refactoring, precisava ter autorização do diretor da empresa para saber se podia fazer um refactoring. Porque é caro, tem que retestar tudo. Você vai mexer em código que já está funcionando. O que você está fazendo? Hoje é rotina, é normal fazer refactoring. Qualquer desenvolvedor pode começar a fazer um refactoring, não precisa pedir bênção de ninguém. Porque mesmo um desenvolvedor mais novo, que ele pode fazer isso. Ele tem uma bela de uma rede de segurança, ele tem o Jenkins, ele tem uma massa de testes imensa. Não tem como ele fazer uma coisa muito ruim, que não tem volta, sem a gente ficar sabendo muito rápido. Então, precisa dar segurança para tentar e inovar. Isso gera, claro, uma melhoria de entrega. Então, se eu consigo validar meu sistema inteiro em poucas horas, eu consigo entregar uma versão com muito pouco erro. O meu cliente tem um aumento de confiança comigo, meu cliente confia em mim. Então, normalmente, os nossos clientes, grandes instituições financeiras, estão acostumados a lidar com um ambiente muito hostil. Ele está acostumado a brigar com o fornecedor de software dele. Ele está acostumado a ficar, isso não está no escopo, isso não está, eu não vou fazer essa integração, não vou fazer isso. A ficar lutando para cada feature. Então, se você consegue entregar as coisas rápido, se você consegue entregar aquilo que realmente tem valor, você estabelece uma relação muito mais honesta com o seu cliente. Você consegue um feedback, até mesmo um feedback dele, para continuar melhorando o seu sistema, e você tem uma relação de parceria. Então você consegue bem mais informações, você consegue transitar com bem mais facilidade. Isso aqui, claro que não é nada, assim, não é a relação melhor do planeta. Não tem como. Às vezes o próprio ambiente corporativo de grandes empresas é terrível. Eles não têm relação boa com eles mesmos. Então, mas é bem melhor do que uma relação de vendor, uma relação mais hostil e orientada a contrato. E realmente vai melhorando com o tempo. Da primeira iteração para a quinta, a diferença é notável. Isso melhora o uso do tempo das pessoas. Então, eu vou gastar menos tempo em testes manuais repetitivos, em idas e vindas e regressões. As pessoas ficam menos frustradas de corrigir o mesmo bug toda vez, de ter a mesma tela quebrada toda vez. E elas conseguem usar o seu tempo para fazer tarefas de maior valor agregado. Fazer uma análise melhor dos problemas que você desenvolveu, uma modelagem melhor, desenvolver cenários de testes para garantir ainda mais a qualidade daquilo que está sendo feito. Conseguir continuar a desenvolver novas funcionalidades e continuar refatorando e atualizando tecnologicamente um produto que já está há 5 anos em produção em alguns clientes. Isso é uma coisa que normalmente não dá para fazer. Ou mesmo a gente já viu muito caso de não dá para fazer. A gente viu gente segurando a versão há 7 anos porque não conseguia subir a versão, porque toda vez dava problema. E consigo manter meu código atualizado e com melhorias constantes, agregando pessoas novas na equipe. Não tem aquele problema de, oh meu Deus, fulano saiu, mas foi ele que escreveu aquele módulo e só ele conhecia aquilo. Então, afundou a empresa, não tem mais isso. Então, o que eu quero levar para vocês é que Jenkins, integração contínua, não é só uma ferramenta de tecnologia. É uma coisa que transforma toda a forma como uma empresa enxerga um negócio. Então, na Maps, a gente criou um framework para sustentar nossos produtos,
que é o JMine, é um framework a gente abriu ano passado. E a gente diz que, a gente fala para os nossos clientes que o desenvolvimento tem que ser baseado numa cultura que dá poder para as pessoas de mudar, de continuar melhorando, de inovar. Processos que vão organizar o trabalho das pessoas, no caso processos ágeis, e a tecnologia que vai sustentar isso tudo. E tecnologia a gente está falando desde o framework, desde Java, até a integração contínua, estrutura para testes, servidores, virtualização. E isso a gente usou para criar um bom conjunto de soluções para o mercado financeiro. E é uma coisa que a gente está hoje levando para outros mercados. Então hoje a gente já está com uma empresa parceira que veio pedir ajuda para a gente. Está ajudando usando o Jenkins para fazer testes, rodar todos os testes de automação de um sistema que está monitorando os ônibus de São Paulo. Um sistema que está monitorando mais de 10 mil ônibus. Isso está sendo testado com Jenkins. Foi levado para essa empresa e está mudando a forma como ela desenvolve. Então, Jenkins, queria trazer para vocês essa visão, de que Jenkins não é só uma ferramenta de tecnologia. Isso aqui é uma linha de argumento que convence não só se você precisa convencer o diretor da sua empresa, se você precisa convencer seu chefe a usar a integração contínua. Isso aqui é um belíssimo racional, não tem como dizer não para isso. E é uma coisa que dá visibilidade para o seu cliente. Então, hoje, quando o cliente vai visitar a empresa, ele vem conhecer o ambiente de trabalho, é mostrado para ele as TVs, ele vê o feedback, o Extreme Feedback Panel, ele vê os builds quebrados e vê que aquilo é real. É ao vivo, assim, não tem... a gente já teve cliente encontrando situação bem calamitosa, tinha acabado a luz, tinha tudo quebrado. Mico, né? Mas fazer ao vivo dá nisso. Enfim, mas isso é uma coisa que o próprio cliente vê. Então, quando você traz integração contínua para o mundo dele, uma linguagem que ele entende, isso muda totalmente a visão que ele tem de você. Quando você mostra para ele um teste automatizado, que ele consegue ver rodando e que ele entende aquilo que está sendo rodado, ele fica muito mais convencido daquilo. Então, o Jenkins, apesar de ser uma coisa interna do ambiente de desenvolvimento, é uma coisa que gera valor direto para o seu cliente. Porque se você mostrar isso para ele e mostrar que tem valor ele ter realmente uma empresa que desenvolve software com integração contínua. Tem que ver o diferencial disso. Bom, obrigado. Isso que eu tinha a dizer. Perguntas? Por favor. Show. Pode deixar não. Tá não? Acho que dá para ouvir o pessoal aí. Sou Renato da SR, do Espírito São Paulo, que já se encontrou aí. Posso fazer 3 perguntas? Os caras vocês vão brigar comigo? Alguém vai brigar com ele se fizer 3? Não, uma por vez. Uma por vez? Não, uma por vez. Primeira pergunta. Como é que vocês se programaram para essa mudança do processo antigo para o novo? Como é que vocês fizeram essa transição? Nossa, na verdade a transição foi muito conturbada. Não vou dizer que foi fácil não. Foi muito conturbado. Teve um período de anarquia em que, claro, algumas poucas pessoas foram estudar métodos ágeis e rola aquele boca a boca, aquele telefone sem fio. E claro que na 5ª pessoa chega uma coisa absolutamente nada a ver. A gente chegou a ter uma equipe de 40 pessoas fazendo uma weekly meeting de uma tarde. Então, e quando você vai ver isso, você puxa os cabelos, oh meu Deus, o que aconteceu? E é tudo falha de comunicação. Mas o que aconteceu mesmo foi realmente um processo gradual. Então, voto de confiança, teve realmente um voto de confiança da direção de que isso ia dar certo. E teve vários meses para adaptar, difundir e começar a trabalhar. Cada vez mais nesse processo. Assim, mas para realmente você ter é uma coisa muito orgânica, uma coisa extremamente orgânica. Então, cada equipe tem uma versão um pouquinho diferente do método ágil. E é assim mesmo que tem que ser. Então, para cada equipe achar a sua identidade, conseguir tempo para fazer as retrospectivas, fazer o review, realmente ir melhorando o seu código, iteração em iteração, é uma coisa que pode levar diversos meses. Ou, para a empresa inteira se adequar, anos. Porque nunca para, está sempre melhorando. Tem sempre uma equipe revendo seu processo e difundindo as melhores práticas para outras equipes. Tem sempre alguma equipe que no meio de uma época de entrega louca tem uma recaída e depois tem que reaprender tudo de novo. Então é um processo que não tem fim. Pelo menos até agora não teve fim lá. Já está usando métodos ágeis há 5 anos. Nunca teve fim. Segundo. Como é que vocês integram um novo funcionário, um novo desenvolvedor, um novo
toda a equipe, né? Como é que é um cara integrado em toda essa metodologia? Porque ele vem, vamos supor que o cara vem, cai de paraquedas lá. E aí, como é que ele sabe o que ele tem que usar, como usar, como trabalhar? Porque é um trabalho de equipe, né? Sim, é um trabalho de... Também, não é só a ferramenta. Sim, é um trabalho de equipe. No final, o Jenkins é uma ferramenta, mas a pessoa, o senso de equipe é uma das coisas mais fortes que tem. Quando a gente já teve algumas vezes em esforço de treinamento, assim, a pessoa entrou, ficar um mês em treinamento com hands-on, aprendendo coisa de mercado financeiro, para finalmente ir para a equipe. Mas a gente já teve umas 2 ou 3 só turmas disso, umas turmas de 15 pessoas, né, Stephen? Você estava numa delas. 10 pessoas. Então é uma turminha boa. Mas hoje a gente não está mais fazendo isso. Hoje a maioria das pessoas entra direto na equipe. Então, como a equipe está sempre se alinhando, a pessoa acaba pegando as coisas meio que na prática. Ela aprende realmente fazendo. Então, a gente periodicamente a gente tem treinamentos de métodos ágeis, tem vários treinamentos montados, treinamentos da parte de tecnologia, mas é muito na prática mesmo, muito nos pareamentos, muito na revisão, depende muito para a pessoa estar bem integrada e se pegar ritmo rápido. A equipe tem que estar sempre disposta a responder pergunta, a pessoa não pode ter nenhuma vergonha de fazer uma pergunta, nenhuma. Se a pessoa está com vergonha de fazer pergunta, você tem que puxar a orelha, porque não pode ter vergonha de fazer pergunta. Se a pessoa aparece uma coisa que ela não entendeu, ela tem que perguntar. Você tem que ficar, principalmente quando a pessoa nova, ela tem vergonha de dizer que não entendeu. Todo mundo sabe, ela acha que deveria saber também. Então você tem que prestar muita atenção na cara dela e ver se ela está com cara de dúvida e conversar com a pessoa. Assim, o que não dá para fazer é ficar na dúvida. Tem uma coisa que eu achei interessante também que eu criei a Maps foi na Wiki. Isso. A gente tem uma wiki interna com bastante coisa. Então, a gente tem um repositório no HG com vários treinamentos. A gente também tem uma wiki que explica o basicão do métodos ágeis para você não precisar comprar o livro inteiro, uma coisa mais resumida, do jeito que a gente usa, os processos de automação, tutorial de como lidar com o HG, tutorial de Jenkins. A gente tem um monte de tutorial na wiki, com print screen, tudo direitinho. E são as próprias pessoas que, quando elas aprendem, elas vão lá e fazem o tutorial. Então, isso ajuda bastante a disseminar conhecimento. Agora, tem mais, tá? Tem a terceira, assim, rapidinho. Você mostrou legal aí a parte de custo, né? Com certeza, o custo se reduz mesmo. Só que eu fiquei preocupado, assim, quando você falou, coloca para o seu diretor, para a sua gerência, para implementar isso, também concordo. Só que nem todo gerente entende isso. Uhum. Tá? Tem gerente, por exemplo, os caras mais velhos, vou falar por mim, né? Eu não enxergo isso. Né? Se o cara não chegar para mim e falar, escuta, você vai ganhar tanto por causa disso, né? Aí vale a pena. Se você chegar a levantar um retorno sobre investimento, tudo isso que vocês fizeram, tudo ou parcialmente, porque com certeza vocês têm. Retorno de investimento vocês têm, dá para ver assim com poucos gráficos. O custo de teste, isso aí, mata qualquer investimento de treinamento, de comprar livros, tranquilo. Então se você tivesse isso, né, daria para comprovar muito mais fácil até para outras empresas aqui. Olha, eu duvido que tenha sido medido o retorno de investimento em reais na Maps. Eu acho muito difícil que alguém tenha feito isso. Mas eu sei que existem estudos que têm esse tipo de estimativa. Estudos na parte da academia. Tem bastante coisa nessa área. Eu não vou saber se eu responder qual, porque eu nunca fui a fundo exatamente nessa questão. Mas eu sei que esses estudos existem. O Caos Manifesto com certeza tem uma estimativa disso. Isso seria legal se vocês pudessem divulgar. Não, é lógico que tem a confidencialidade da sua empresa, mas assim, mais ou menos. Não, a gente fez um chutômetro que de um dos nossos sistemas levaria 2 meses e meio para testar na mão. Uma equipe de 20 pessoas. Uma estimativa de um dos sistemas. E a gente faz isso em 4 horas.
Então, Isso é um número. sim, é uma estimativa grosseira. A gente teria um gasto de milhões, dezenas de milhões por dia em teste. Mesmo que for 10 dias, se você errou sua estimativa, mesmo que for 10 dias para 4 horas, está convertendo. Quem Sim. compra isso? Entendeu? É Eu porque. quero falar, se desse para divulgar isso, mesmo que for informal, muitas outras empresas vão convencer a implementar esse tipo de coisa. É muito legal isso aí. Entendeu? Sim. Em várias apresentações dessa linha a gente põe esse número. Eu acabei não colocando nessa porque ficava muito pesado na hora. Mas isso não é nenhum segredo. Essa estimativa é realmente só uma estimativa. Não, tudo bem, mas é um dado de vocês que operam. Eu acho que a outra empresa pode não ser o mesmo, é diferente. Mas mesmo que seja 2 dias para 4 horas, já está ganhando dinheiro. Bom. Você disse que está usando 45 slaves. Consegue iniciar com uma master só essas slaves? Em termos de escalabilidade, não teria nenhum problema de ter um master para esses 45 slaves. Mas hoje a gente acabou tendo um problema de gerenciamento desses slaves. Porque uma equipe quer esse plugin, outra equipe não quer, aí fica uma confusão. Agora a equipe precisa restartar o seu Jenkins, mas a outra está no meio de uma entrega e não quer restartar. Então gerava muita bateção de cabeça, porque cada equipe tem um ritmo, cada equipe gosta de um conjunto de plugins, e ter um master só estava atrapalhando. Nesse ponto, não em termos de escala. Então hoje a gente tem 3 slaves para 3, grosso modo, áreas da empresa, mas um slave está com 20 e tantos. Um slave só está com mais de 20. Um master só está com mais de 20 slaves e está tranquilo. E os outros 2 têm menos slaves. Como é que você gerencia a comunicação ou elas são separadas das outras masters? Os masters não se conhecem. Hoje, não se conhecem. Então são totalmente independentes. Ok? Aí, claro, para gerenciar esse slave tem que ser tudo igual. Então é tudo configurado via script para ser tudo igualzinho, não ter diferença de configuração. Às vezes um build está instável, a gente tem muito problema disso. Os slaves eram configurados na mão, aquele build está instável, ele quebra de vez em quando, mas ele quebrava quando ele caía no slave 3. E até perceber isso demora, né? Porque o slave 3 estava com alguma versão diferente de alguma biblioteca. Complica. Então, essa é uma peculiaridade do jeito como a gente trabalha. Como a gente faz produto para alguém que, em geral, não está disposto a sequer deixar a gente tocar no ambiente de produção, a gente não tem um ambiente de produção, a gente não tem controle nenhum sobre o ambiente de produção. A gente já trabalhou com deploy em ambiente de homologação, ambiente interno. Então, hoje acho que não tem ninguém com isso funcional, ou só um talvez, mas a gente não tem controle sobre o ambiente de produção para fazer isso. Isso dá uma bela bateção de cabeça, a gente não consegue nem fazer um select no ambiente de produção. Nem entrar na tela, nada. A barreira entre desenvolvimento e infra persiste. Não há limites para a burocracia. Eu vou anotar isso aí, cara. É uma coisa impressionante. Mas assim, ter um bom relacionamento ajuda, abre umas portas. Mas é complicado. Não é simples. Tem coisa que é impossível. Mais uma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Bom, muito obrigado.